Amém. Amém, Jesus. Graças a Deus, ouvimos os louvores. Vamos pôr de pé, vamos dirigir a Deus uma oração, vai passar para o pastor, trazer a palavra. Quero pedir ao irmão Carlos que fez essa oração. E já nós estamos passando para o pastor. Senhor meu Deus e meu Pai, neste momento, Deus, nós vamos, Senhor, apresentar a Ti, o Teu Filho, que vai ministrar a Tua palavra nesta noite, que o Senhor venha com o Teu Espírito Santo, Senhor, visitar essa vida e usar essa vida como um canal de bênção para nós nessa noite, e que tudo seja para a honra e para a glória do Teu nome. Amém. Bem, a paz do Senhor, irmãos. Bem, glória a Deus por mais um dia que o Senhor nos deu para louvarmos ao Senhor e engrandecer o seu nome. As crianças podem estar saindo de acordo com a sua faixa etária, já estão liberados para ir para a salinha com as suas respectivas professoras. Você que fica comigo, abra sua Bíblia na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo de número 18. Primeira Coríntios, capítulo 1, a partir do verso 18. Nós estamos com a segunda mensagem da série na epístola que Paulo escreveu aos Coríntios. Nós iremos discorrer sobre toda essa carta que tem grandes ensinamentos para nós. Diz assim a palavra do Senhor, 1 Coríntios 1, do 18 até o 25. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou louca, Deus louca, a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Amém. Tome o seu assento, irmão, em nome de Jesus. O apóstolo Paulo escreve essa primeira carta aos Coríntios para resolver vários problemas que essa igreja estava enfrentando. Dei um breve resumo aos irmãos que vieram domingo passado, mas vou continuar aqui com esse resumo para quem não esteve aqui. Havia vários problemas na igreja de Corinto. Havia problemas sobre impurezas sexuais, brigas. Havia vários irmãos que estavam levando um ao outro para o julgamento, não é? Para os tribunais. Tinha problemas sobre casamento, comida sacrificada a ídolos, dons espirituais, ressurreição de mortos. Era algum dos problemas que tinha nessa igreja. E o primeiro problema que Paulo vai tratar, que é o que está aqui do capítulo 1 até o capítulo 4, é sobre a divisão. A igreja de Corinto estava dividida, dividida entre vários líderes que compunham a igreja ou que compunham a história do cristianismo até ali. Uns se diziam ser de Pedro, outro de Paulo, outro de Apolo e outro de Cristo. E eles estavam divididos, e essa divisão era muito ruim porque não era só uma questão pessoal e de agrado da mensagem, mas essa divisão limitava o ensino deles àquele líder em que eles escolheram. Então, quando um determinado grupo de irmãos diziam que eram de Paulo,
eles aborreciam e não ouviam as mensagens que provinham de Cristo, de Apolo, de Pedro, não é? Desprezavam os demais ensinamentos e só aceitavam aquele ensinamento que eles abraçavam daqueles líderes que eles mais prestigiavam. E qual é a razão dessa divisão? Por que eles estavam pensando desse jeito? Porque Corinto era uma cidade de muita filosofia e de muito pensamento filosófico. E havia naquela época um grupo de filósofos que eram chamados de sofistas, e eles iam para as praças, iam para os ambientes públicos e ficavam discorrendo, né, e falando a respeito das suas filosofias, daquilo que eles entendiam pela vida e pelas coisas. E os coríntios ficavam extremamente fascinados pela retórica, pelo poder de persuasão, pela maneira com que eles se expressavam, e eles iam criando certos ídolos, né? Iam criando pessoas em que eles gostavam mais de ouvir. Então, quando eles ouviam determinada coisa, quando aquilo era convencido por um determinado filósofo, eles falavam: olha, eu pertenço àquele filósofo lá, eu gosto daquele jeito de expor, eu compactuo daquelas filosofias que eles ensinam. E aí, esses cristãos, né, esses pagãos, coríntios, se convertem, vêm à igreja, e eles ainda continuam com essa mesma mentalidade. Quando eles ouvem o apóstolo Paulo pregar, eles ficam fascinados pela mensagem de Paulo, e aí, ao invés deles apenas cultivar um sentimento de amor e de gratidão pelo que Paulo prega, e aceitar os demais, que todos anunciam a mensagem de Cristo, não, eles criam facções e dizem: não, eu sou de Paulo, aí o outro: não, eu prefiro Pedro, eu sou de Apolo, eu sou de... Não, eles criam essas facções e falam: não, eu só ouço as mensagens de Paulo. E com isso a igreja estava ficando rachada, estava ficando dividida, estava perdendo a sua unidade, não é? Havia várias igrejas dentro de uma só, e Paulo começa tratando desse problema aqui, porque talvez seja o problema mais sério e que precisa ainda mais de um apoio do apóstolo Paulo. E Paulo, aqui nesses versos em que nós lemos, ele continua os seus argumentos a respeito da divisão, não é? No capítulo 1, bem no começo, ele fala que Cristo não está dividido, por isso a igreja não pode estar dividida, a igreja é o corpo de Cristo, e os membros de Cristo não estão separados ou divididos, por isso a igreja deve manter a unidade, porque o próprio Cristo está unido e o seu corpo está unido. E aqui dos versos 18 até o 25, Paulo continua os seus argumentos, e agora ele contrasta a sabedoria humana com a sabedoria divina, e demonstra que o verdadeiro conhecimento está na cruz, e não na palavra de sabedoria vinda do mundo, não é? Porque o mundo, com a sua sabedoria, não reconheceu o Filho de Deus, não reconheceu a Cristo, mas a verdadeira sabedoria e o verdadeiro conhecimento é aqueles que conhecem a palavra de Deus, que amam a Jesus e que têm os seus corações convertidos mediante a palavra. Esse é o verdadeiro conhecimento e essa é a verdadeira sabedoria. Aqui no verso 18, Paulo fala um pouco sobre os diferentes significados da cruz e as suas mensagens, não é? Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Essa palavra da cruz é loucura porque está relacionada à sua mensagem. E qual é a mensagem da cruz? Qual é a palavra da cruz? É que Cristo veio ao mundo como um homem enviado por Deus, um Deus homem, nunca deixou de ser Deus, se tornou homem, veio a esse mundo, pregou a palavra, anunciou o evangelho, padeceu, morreu numa cruz, foi crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitou. E toda essa obra de Cristo, para aqueles que creem, trazem salvação e libertação dos seus pecados. Essa é a mensagem da cruz, que Jesus Cristo veio ao mundo salvar pecadores. O plano de Deus é que pessoas sejam salvas por intermédio da fé neste ato, nessa mensagem. Quando você olha para a cruz, quando você olha para a mensagem,
um homem crucificado numa cruz, é Ele quem me traz salvação, é Ele quem me traz redenção. Essa é a mensagem que nós cremos, que nós acreditamos, o que evidentemente para o mundo é uma loucura. Como eu posso acreditar que um homem surrado, espancado, morto pelo Império Romano, crucificado, que foi ao sepulcro, como eu posso acreditar que a minha salvação vem do sofrimento desse homem? Deus decidiu que o homem seria salvo por crer nessa realidade, nesse ato. E é por isso que ela é loucura, a palavra da cruz é loucura, mas ela não é loucura para todos, ela é loucura para os que se perdem. Porque para nós que somos salvos é poder de Deus, é o que diz a palavra. Ela é loucura para os que se perdem. Você chega para uma pessoa que não tem a menor afinidade com o cristianismo, que não ama a Deus, e você fala, olha, você precisa crer em Jesus, e muitas vezes ela vai te responder, mas Jesus foi um homem qualquer, Jesus morreu, Jesus foi crucificado, não era isso que a mensagem que os apóstolos levavam depois em Atos, depois da assunção de Cristo aos céus? Eles levavam essa mensagem de Cristo Jesus ressuscitado, e aí os imperadores, os homens, os fariseus se perguntavam, mas esse Jesus não foi crucificado? Se Jesus não morreu, a gente não viu ele pendurado lá, o que vocês estão dizendo desse homem? Esse homem já foi, já passou, a história dele já se foi. Isso é loucura para o mundo, acreditar que os meus pecados são redimidos por meio do sofrimento de um homem. Isso é loucura para o mundo, loucura para os que se perdem. Se você analisar Atos 26, Paulo está fazendo a sua defesa diante de Festo, o imperador, e quando ele está lá, ele vai discursando, ele vai falando, olha, desde quando eu sou criança, eu sou fariseu, tal, sou da seita do fariseu, mas um dia Jesus apareceu para mim, lá na estrada de Damasco, e ele me falou que eu perseguia o povo de Deus, e a partir daquele momento eu me converti, e agora eu prego a Jesus crucificado, que morreu, mas ressuscitou. E Festo está olhando, ouvindo aquilo, e ele chega para Paulo e fala, interrompe Paulo no meio e fala, Paulo, você está louco. Depois você lê Atos 26, ele diz assim, Paulo, as muitas letras te fazem delirar. O que é isso que você está me dizendo? Que eu preciso acreditar num homem morto numa cruz? Da onde você tirou isso? Essa mensagem é uma loucura para os ouvidos daqueles que se perdem. Mas é aí que está a sabedoria de Deus, em fazer com que seus filhos e aqueles mesmos pequeninos se acheguem à cruz de Cristo e sejam salvos por meio dessa mensagem, que o mundo não aceita, que o mundo entende como uma loucura, mas para nós é poder de Deus. O verso 19 a 20, Paulo fala um pouco sobre a incapacidade do homem de chegar ao pleno conhecimento de Deus de modo natural, não é? Olha o verso 19, pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Essa citação que Paulo faz está lá em Isaías capítulo 29, verso 14. E o contexto que está por trás dessa citação é que o profeta Isaías é levantado para levar uma mensagem de exortação ao povo. Eles estão prestes a ser levados ao cativeiro babilônico. E Isaías está dizendo que eles vão ser cativos, que eles vão ser levados cativos, que eles vão padecer, que eles vão ser presos, levados, a nação vai vir, vai tomar eles. E aí os sábios da época, os homens que conheciam a lei, falavam para o povo, não gente, os falsos profetas levantavam e diziam, não gente, se acalme, isso não vai acontecer, nós estamos aqui, nós estamos bem, Deus está do nosso lado, nós não seremos levados cativos, fique tranquilo. E Deus dá essa palavra a Isaías, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Não adianta esses sábios, esse povo que acha que me conhece, ficar falando essas coisas. O povo pecou e eles serão levados cativos. Eu vou confundir a inteligência dos sábios, eu vou confundir a sabedoria, eu vou aniquilar a inteligência
dos instruídos. É isso que Deus está falando. Por isso Paulo cita essa passagem, porque é justamente o que Jesus faz, o que Deus faz. Não há muita compreensão da nossa salvação por meio da lógica humana. Quando os homens param para pensar no plano de redenção e no plano de salvação orquestrado e regido por Deus, eles basicamente não conseguem entender. Porque Deus criou o homem perfeito, mas ele com sua esposa praticou o pecado, Adão e Eva comeu do fruto proibido, e a partir dali, todos nós, por causa de Adão e Eva, porque eles eram nossos representantes, estamos afastados de Deus, estamos apenas merecendo a ira de Deus, somos por natureza filhos da ira, como diz Efésios capítulo 2, somos pecadores desde que nascemos, e então, Deus, para voltar a ter afeição para conosco, para voltar a ter um relacionamento para conosco, Ele envia Jesus Cristo, que é tanto Deus como homem, e vem a esse mundo e cumpre aquilo que nós não conseguimos cumprir, que é a lei. Nós não damos conta de cumprir a lei, de ser fiel a Deus, mas Jesus é aquele que vem cumprir as obras da lei e vem nos salvar por meio das suas obras. E aí, todo aquele que crê em Jesus Cristo, agora é feito justo diante de Deus. Toda a justiça que há em Cristo, toda a justiça que há em Deus, toda a fidelidade com que Deus viu em Jesus Cristo, agora passa a pertencer a nós que cremos no seu Filho. Um homem veio e morreu em nosso lugar, pagou a nossa dívida. E os homens não entendem isso. A humanidade pagã não entende isso. Os sábios não entendem isso. Como eu posso ser liberto dos meus pecados pela vida de outro homem? O que nós chamamos de pecado, o que a Bíblia chama de pecado, o mundo muitas vezes chama de comportamento e de jeito, não é? Ah, você é muito nervoso. Não, esse é o meu jeito, não é? Não, esse é um tipo de comportamento do homem, é assim mesmo. Não, não é assim mesmo, o nome disso é pecado, e isso desagrada a Deus. O homem tenta compreender a Deus, compreender as coisas, a realidade do mundo, tirando Deus fora de todas elas, não é? E é por isso que Deus escolheu salvar desta maneira. Por isso que não se chega ao conhecimento da salvação pelos livros de física, química, ciência, porque Deus ocultou a sabedoria para esses homens e revelou a nós, pequeninos, seus filhos. Para o povo desanimado da Babilônia, Deus iria manifestar a verdadeira sabedoria e anular o conhecimento dos entendidos. Outra citação de Paulo está aqui no verso 20. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Esta é mais uma citação de Isaías, agora o capítulo 44, o verso 25, não é? Isaías do capítulo 1 até o 40, fala de que Deus vai levar o povo cativo, mas do capítulo 40 em diante, Deus começa a apontar a redenção que vai haver lá no cativeiro, que aquele povo não ia ficar perdido lá para sempre, que Deus ia resgatar, ia tirar de lá. E aí aquele povo lá na Babilônia, os babilônicos, que iam achar, Deus nunca vai tirar vocês daqui, o Deus de vocês perdeu para o Deus da Babilônia, o Deus de vocês não estão nem aí para vocês, se esqueceram de vocês, quantas décadas vocês já estão aqui, o Deus de vocês, o Deus de Israel, esqueceu do seu povo, vocês estão cativos aqui para sempre, mas Deus estava dizendo, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos entendidos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor desse século? Porque porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo. Deus vai eliminar todas essas pessoas. Deus vai confundir a sabedoria desse povo que está dizendo que eu não vou retroceder a minha lei, que eu não vou voltar a ter um contato com o meu povo, vocês não vão morrer na Babilônia, eu vou restituir vocês de volta. É o que Deus está falando, e Paulo está usando justamente essa passagem para dizer
que Deus constantemente tem confundido a mente dos entendidos, que Deus tem enlouquecido a mente dos sábios e tem revelado conhecimento àqueles que para o mundo não são nada. E aí a pergunta retórica, né? Onde está o sábio? O sábio aqui talvez seja o filósofo. Onde estão, Paulo está perguntando para os irmãos de Corinto, onde estão os filósofos diante disso? Quantos cristãos convertidos, quantos filósofos tem aí na igreja de vocês? Quantos desses homens que são inteligentes, que são sábios, que dizem saber as coisas, que conhecem o profundo, que conhecem a sabedoria? Onde eles estão? Onde eles estão agora? Onde o inquiridor, né, onde o escriba é aquele que era perito na lei, aquele que era responsável por escrever a Bíblia. Quando ele pegava um pergaminho que já estava gasto, ele ia lá e escrevia a Bíblia. De tantos os escribas fazerem isso, eles se tornaram peritos na lei, eles decoravam a Bíblia, sabia o Antigo Testamento praticamente inteiro, de tanto fazer cópias. E grande parte deles desprezou a Cristo. Homens com tanto conhecimento na lei, mas não encontraram Cristo naquilo que tinha na sua cabeça, naquilo que tinha decorado. E Paulo está perguntando, onde está o escriba? Onde está o inquiridor desse século, os sofistas, aqueles homens que falavam de maneira maravilhosa, que expressavam poesias e coisas belíssimas? Onde estão isso? Será que Deus não tornou louca a sabedoria desse mundo? É a pergunta de Paulo. Que sabedoria é essa que Deus tornou louca? Não é qualquer sabedoria, não é? Porque nós somos chamados a desempenhar papéis na sociedade e nós não precisamos nos abster de nenhuma forma de conhecimento. Livros, estude, você que quer, você que pode, todo tipo de conhecimento é válido. Na medicina, vai fazer faculdade, vai estudar, a Bíblia principalmente, mas a sabedoria que Paulo está falando aqui, que Deus tornou louca, é essa tentativa de querer responder às grandes questões da vida, tirando Deus de cena, não é? Da onde eu vim, para onde eu vou, quem criou o mundo? Existe céu e inferno? Existe vida após a morte? Essa tentativa, essas são as grandes questões da vida, e você vê pessoas tentando responder isso o tempo todo. Mas, quando os homens tiram Deus dessa questão, eles caem em loucura. Você já viu os cientistas falando a respeito da criação do mundo? Como o mundo foi formado? Eles têm um pensamento que não é a partir de Deus, mas é a parte de Deus. Eles tiram Deus de cena e começam a imaginar um mundo criado, ou um mundo, sei lá, nascido do nada, e a explicação que eles têm para a criação do universo é o nada, é a explosão, é o acaso. E Deus está olhando lá de cima, que loucura é essa que vocês estão dizendo? Vocês estão dizendo que o mundo, com toda essa ordem, com toda essa harmonia, foi feito por meio de uma explosão, ou foi feito do nada? O nada não cria as coisas. Se esse mundo é perfeito e é regido dessa maneira, se o sol não sai no lugar da lua, se as coisas não estão do avesso, isso significa que tem um Criador por trás, que formou todas as coisas, e fez com que isso ficasse assim. Mas o homem sem Deus não consegue ver isso. Ele olha para a natureza e, ao invés dele encontrar glorificação a Deus, o que ele encontra é o oposto. Ele encontra uma maneira de desprezar a Deus. E isso para Deus é loucura. Isso é sabedoria, você dizer que veio do acaso, você dizer que você veio de um mesmo ancestral comum que um macaco, que um animal, dizer que você é fruto do acaso, que você foi formado por várias e várias gerações, e de evoluções, até chegar onde você está. Isso é loucura para Deus. Isso é loucura para nós que cremos na palavra de Deus. E é isso que o mundo chama de sabedoria.
E Deus lá de cima diz: isso é loucura, vocês estão me tirando das coisas, vocês estão desprezando o conhecimento que só há em mim. Você pode muito bem conhecer nos detalhes a natureza, mas se você não crê num Deus que está por trás de todas elas, todo o seu conhecimento é nulo. Isso se tornou loucura. E é esse o conhecimento. E os coríntios estavam valorizando esse tipo de conhecimento. Esse conhecimento mundano, que tenta buscar sabedoria e conhecimento à parte de Deus. E Paulo está falando: vocês também estão errados. Onde está o escriba? Onde está o inquiridor? Onde está o sábio? Vocês estão desprezando o verdadeiro conhecimento, que é o que proporciona a salvação da vida de vocês. E aqui um terceiro ponto, no verso 21, Paulo fala sobre a sábia escolha de Deus. O verso 21: visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu, por sua própria sabedoria aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Deus fez uma escolha. Ele poderia ter destinado a salvação por qualquer motivo, ou de qualquer maneira. Ele poderia falar assim: olha, eu vou salvar os homens pela observância da natureza. Os homens vão começar a olhar a natureza, os animais, né? O que nós chamamos de revelação natural. Eles vão começar a contemplar os céus, e eles vão falar: nossa, que coisa grandiosa, que coisa esplendorosa. Com certeza há um Deus por trás disso, que nós devemos adorar, que nós devemos servir. Mas Deus decidiu que não será por essa maneira. Deus poderia ter salvado a humanidade por meio do conhecimento. Quando você entra lá na escola, começa a pegar os livros, a estudar, Deus poderia ter deixado ali um conhecimento que faria você saber da existência dele e adorar ele. Mas ele também não decidiu salvar dessa forma, porque isso elitizaria a salvação, não é? Quantas pessoas que não tiveram acesso à escola, quantas pessoas que não podem contemplar a natureza, quantas pessoas que não podem buscar as coisas por sua livre e espontânea vontade, porque estão presas, porque têm algum tipo de limitação física, psicológica, mental, são cegas, são mudas, têm problemas e não conseguem chegar a Deus dessa forma. Mas o Senhor escolheu uma maneira de salvar pessoas, e essa maneira é a loucura da pregação. É a mensagem do Evangelho. É crer que Cristo veio ao mundo salvar perdidos. E você será: eu sou esse perdido a quem Cristo veio salvar. Eu acredito na mensagem da cruz. Eu acredito que esse homem crucificado pode me libertar dos meus pecados e me dar uma nova vida e me levar para as mansões celestiais, para a Nova Jerusalém. Por que Deus escolheu essa forma de salvar o homem? Porque Ele tanto exalta a si como humilha o homem. Porque não é por meio de conhecimento, senão somente as pessoas sábias e com doutorado e com faculdade seriam salvas. Se fosse por meio do conhecimento, essa salvação estaria limitada aos grandes centros, muitas vezes, porque muitas pessoas do interior não têm possibilidade de estudar, ou talvez estaria limitada a pessoas ricas que podem ir para outros países estudar ou para determinadas faculdades. Mas Deus resolveu humilhar o homem. Se você quer ser salvo, se você busca salvação, você vai encontrar em um homem pregado numa cruz. É aí que está a salvação da sua vida. Deus humilha o homem dessa maneira e exalta ele, porque somente em Cristo há salvação, somente em Deus há salvação. Não no conhecimento, não na sabedoria humana, embora ela seja muito proveitosa para outras coisas, mas ela não é nem um pouco proveitosa para a salvação. Um doutor não é mais salvo do que alguém que não sabe escrever nem o próprio nome. Pelo contrário, muitas vezes Deus oculta a sua mensagem para esse sábio,
e escancara diante dos olhos daquele que não tem conhecimento algum, e revela a verdadeira sabedoria, o verdadeiro conhecimento. Porque esse homem, muitas vezes, cheio de sabedoria, tem o seu coração duro e despreza a mensagem do Evangelho, acha uma mensagem mesquinha, vazia, sem poder, sem força, não acha conexão de realidade na mensagem do Evangelho, porque é humanista, só acredita no que vê, só acredita no que pega, e não tem um pingo de fé na revelação da palavra de Deus. E muitas vezes Deus já pega esse homem que está se perdendo e oculta a mensagem a ele, e revela aquele pequenino, que embora não tenha conhecimento das coisas do mundo, tem o verdadeiro conhecimento, que é o da palavra de Deus, e que vai o conduzi-lo à salvação eterna. E aqui, a resposta divina, mediante a incredulidade humana, verso 22 até o 25, porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. E é fato, no período em que Cristo esteve no mundo, esteve na terra, os judeus estavam constantemente falando: se você é o Cristo, faça milagres. Se você é o Cristo, multiplique pães. Não é? Moisés multiplicou pães, não é? Moisés trouxe comida para nós por 40 anos no deserto. E o Senhor, o que o Senhor vai fazer para se mostrar, para mostrar que é um Messias? Os judeus pediam sinais, e Jesus diz: nenhum sinal vai ser dado a vocês, senão o do profeta Jonas. Olha só a loucura da palavra e da pregação aí. Assim como Jonas ficou no ventre do peixe 3 dias e 3 noites, assim também o Filho do Homem ficará na terra, no seio da terra, 3 dias e 3 noites. Essa é a única palavra que eu tenho a vocês, essa é a única mensagem, este é o único sinal que vocês vão ouvir. Assim como foi com o profeta Jonas, assim também será comigo. Esta é a mensagem que produz salvação, e este é o sinal que eu sou o Messias. Eu vim morrer e ressuscitar e salvar pecadores. E aí os judeus pedem sinais, pedem milagres, e os gregos, por sua vez, por causa da sua cultura, pedem sabedoria, pede argumentos persuasivos. Não é isso que Paulo é chamado para fazer muitas vezes? Paulo fala, anuncia a mensagem, Paulo é chamado diante de imperadores: eu quero ouvir o que você tem a falar, use a sua persuasão para me convencer, como Paulo faz lá no Areópago, não é? Em Atenas, no capítulo 17 de Atos. Ele expõe a palavra de Deus de maneira sábia, belíssima, usando até os filósofos da época. E aí os epicureus ficam assim, uns creem, os outros falam: olha, outra hora a gente escuta você. Esse negócio de ressurreição de mortos, isso aí é uma doideira, não consigo entender. A sabedoria desse mundo. Os gregos pediam isso. Vem, Paulo, exponha a sua filosofia, a sua religião, exponha de maneira bela, deixa eu compreender. Mas eles não entendiam que não era por argumentos persuasivos que as pessoas seriam convencidas de que o Senhor Jesus Cristo era o Filho de Deus para a salvação, mas era mediante o crer nessa mensagem, simples até, mas que tem poder de salvar as nossas vidas. O modo pelo qual Deus decidiu salvar determina muitas vezes o conteúdo da mensagem. É isso que Paulo está nos mostrando aqui. Como Deus resolveu salvar? Pela loucura da pregação. Então, como que eu devo anunciar essa mensagem? Eu devo anunciar justamente a mensagem. Se o modo como Cristo veio ao mundo e viveu foi uma maneira que para o mundo é uma loucura, a mensagem que nós devemos anunciar de igual forma também vai ser loucura para o mundo. Mas, verso 23, nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. É isso que era para os judeus, escândalo. Não é isso que diz a lei? Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Para os judeus, aquilo era uma maldição. Um homem nu numa cruz, preso, ensanguentado, sofrendo, padecendo. Que vergonha, que humilhação. É escárnio.
escândalo para os judeus. A Bíblia diz que os judeus passavam e balançavam a cabeça, como diz o Salmo 22. Cobriam até o rosto para não ver aquele ato horrível, mas ali estava a salvação da humanidade. Mas aquilo era escândalo para os judeus. E para os gregos, para os gentios, era loucura. Não é? Loucura. O quê? Eu preciso crer num homem que foi morto numa cruz para ser salvo, que vocês estão dizendo que ressuscitou? Isso é uma loucura. Mas Deus decidiu salvar assim, para que a salvação não seja elitizada e seja direcionada a uma classe especial de pessoas, mas para que isso abrangesse a todos que ouvem a mensagem do Evangelho, que é chamado por Cristo, tem a capacidade de responder positivamente se o Senhor quiser. Porque a mensagem da cruz, embora ela seja uma loucura, ela é simples e ela é precisa, verdadeira e poderosa para aqueles que creem nela. E o verso 24: mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus, sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. A loucura de Deus é mais sábia do que os homens. Aquilo que Deus faz é muito mais sábio do que o homem faz. E a fraqueza de Deus, até a fraqueza de Deus, é mais forte do que os homens. É só você olhar para a cruz. Colossenses capítulo 2, versículos 14 e 15. Diz que Deus aniquilou o poder do diabo, da morte, do inferno. Diz que Deus pegou o escrito de dívida que era sobre a nossa vida e rasgou, e triunfou das potestades do maligno na cruz. Deus, na pessoa de Jesus Cristo, triunfou do diabo e dos poderes da morte na cruz. No momento de maior fraqueza de Cristo, Ele estava triunfando sobre o mal e sobre o inferno. Para Cristo vencer, para Cristo salvar o seu povo, Ele só precisou morrer. O momento de maior fraqueza de Cristo trouxe o maior dos benefícios a nós. O Senhor não precisou vir montado em cavalos com exércitos para vencer. Para Cristo vencer o diabo, Ele só precisou morrer. E é por isso que a fraqueza de Deus é muito mais forte do que qualquer força humana. E Paulo escreve isso para falar aos irmãos coríntios. Não despreze a mensagem da cruz. Não valorize essa retórica, essa soberba e esse conhecimento humano. Porque Deus fez louco esse conhecimento. E para esses sábios que vocês estão achando que muitas vezes são alguma coisa, esses sábios acham a mensagem que vocês acreditam uma loucura. Por isso não dê crédito a essa sabedoria humana, a essa sabedoria de palavras, que muitas vezes nega aquilo que é mais essencial, que é a cruz de Cristo. Por isso, não há espaço para soberba, para arrogância, para prepotência, dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo. Porque se você olhar para si, e olhar para a nossa igreja, ou para qualquer igreja espalhada pelo mundo, você vai ver que não foi muitos sábios que Deus escolheu. Grande parte da igreja é composta por pessoas simples e que muitas vezes não tem conhecimento humano algum, não tem faculdade, não tem diplomas, não são reconhecidos no mundo, não são influentes no ambiente em que vivem, na cidade em que vivem, mas Deus escolheu vocês, escolheu a mim, escolheu a nós, pequeninos, diante do mundo, e Ele fez isso justamente para confundir a mente dos sábios. Se aqui estivesse cheio de doutores e de pessoas ricas, o mundo ia passar e ia falar, normal, essas pessoas são privilegiadas mesmo. Mas o que é loucura para o mundo é que Deus
chamou pessoas fracas, pequenas, indoutas como nós, mas que plantou dentro de nós o verdadeiro conhecimento, que é o conhecimento que produz salvação e que nos vai levar para a eternidade e que vai nos fazer conhecer plenamente a Jesus e a sua mensagem e tudo aquilo que Ele tem para nós. Amém? Por isso, guarde essa mensagem no coração. Não há espaço para soberba dentro de nós, não há espaço para arrogância dentro de nós, porque Deus escolheu salvar os pequeninos e aqueles a quem o mundo despreza. Por isso nós devemos sempre olhar para a mensagem da cruz com amor, com respeito, com temor, com obediência, porque o mundo desprezou essa mensagem, mas nós que somos os seus filhos, Ele nos chamou e nos fez compreender a maior sabedoria de todas, que é Cristo crucificado e a salvação por meio dele. Glória a Deus. Vamos orar e agradecer ao Senhor por isso. Senhor, no nome de Jesus, nós oramos a Ti e agradecemos, porque a mensagem que para muitos era loucura, para nós é poder, para nós é salvação, para nós é motivo de grande glória e de grande alegria. Obrigado pela sua cruz, ó Pai, que nos redimiu, que nos resgatou, e o maior benefício e presente de todos foi alcançado por meio da cruz, que é a sua salvação. Pai, se o Senhor não nos desse nada, nós seríamos eternamente gratos e agradecidos por tudo que o Senhor fez. A cruz é o único e suficiente sacrifício que nós precisamos. Obrigado, Senhor, e obrigado por não ocultar essa mensagem de nós, e obrigado por nos fazer, ó Pai, igreja do Senhor. É o que nós louvamos a Ti e glorificamos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aí de pé, irmãos, amanhã, né, segunda-feira, nós não temos nenhuma atividade aqui, mas quarta-feira, nós iniciamos semana passada o nosso período de oração aqui, nosso momento de oração, às 19h30, né, nós chegamos aqui, já dobramos os nossos joelhos e oramos ao Senhor por volta de 1 hora. Venha orar ao Senhor, é um momento muito bom de comunhão com os irmãos. A igreja, desde os seus primórdios, sempre orou junto com os demais irmãos. E grandes coisas aconteceram quando a igreja se reunia em oração. E eu acredito que pode ser o mesmo também na nossa era, no nosso período. Então venha orar, esteja atento a esse período. Nós precisamos orar pela nossa cidade, não é? A pandemia está novamente retornando aí com força. Então tome cuidado da sua saúde. Ore ao Senhor para Ele nos libertar de vez disso. A igreja tem poder, a oração da igreja tem poder. E nós oramos a um Deus que nos ouve, que nos atende. E com certeza, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então esteja aqui, quarta-feira, 19h30, para nós orarmos ao Senhor. E aí sábado, nosso culto com os jovens. E domingo, mais um culto de louvor e adoração ao Senhor. Amém? A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês, e todos digam amém. Amém. Estamos encerrados, irmãos. Glória a Deus.